Yo, Zaunitas! Hoje a gente vai falar sobre o Serginho, que tomou strike do Pod... Qual foi? Esse João aí que tomou strike lá dos meus manos lá. Ele é de direita? Ah, sei lá, mano, o Serginho... Acho que um cara de direita? Não sei, mano, o cara nem fala nada de política. Ah, se é de direita tem que tomar strike mesmo. Esses bolsominions aí, cara, essa galera, esses fascistas. Tem que dar strike nos fascistas, tem que acabar com o fascismo. Mas, pô, o cara tem que falar mal da galera da favela, odeia a favela. Essa galera tem que tomar strike mesmo, tem que tomar strike. Podpah tá maluco, os caras tão doidos, tão dando strike em todo mundo, tá todo mundo tomando strike. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Bom, vamos lá. Essa semana eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Serginho Faô. O Serginho Faô tinha tomado um strike do Podpah, porque ele tinha feito um vídeo criticando a Podpah. Teve outra pessoa que tomou também, que é o Marcelo, do canal Não Adivinho. Os dois tinham tomado strike porque eles fizeram um vídeo falando sobre alguma coisa que aconteceu e zoando os caras, falando que eles estavam errados, basicamente. Quem deu esse strike não foi o Podpah. E essa é a parte que eu acredito que vai fazer com que esses strikes caiam rapidamente. Porque esses strikes eles não se sustentam. Quem tem que fazer o strike é quem é dono da marca. Então, se, por exemplo, o advogado representando o Podpah ou a agência representando o Podpah vai lá e dá strike em outro canal, dificilmente esse strike ele se mantém. Então, acho que com o tempo esses strikes devem ser liberados. Por isso eu acredito que os caras estão errando muito em fazer algo que eles não vão sustentar, algo que eles poderiam ter conversado e algo que vai queimar muito a imagem do Podpah. Já tá, na verdade, né? Todos os canais estão falando sobre o Podpah. Tipo, vários canais grandes e gigantescos fazendo vídeos detonando o Podpah. E o Podpah é o maior podcast do Brasil, então isso vai afetar sim negativamente a imagem dos caras, porque eles dependem de cortes. Para quem não sabe, a estratégia por trás dos canais de podcast é basicamente você ter o canal fazendo um vídeo de 2 horas e várias pessoas copiando esses conteúdos e lançando versões curtas dele. E isso pega, sei lá, 500 mil, 600 mil visualizações, faz aquele podcast ficar famoso, faz com que pessoas tenham interesse de aparecer nesse podcast, que faz com que esses podcasts tenham mais hype, que faz com que eles tenham mais cortes, e aí vira um ciclo que vai se autoalimentando. Só que nesse caso, bom, agora isso tá meio que sendo cessado, né? Na verdade, se você for parar pra pensar, a estratégia dos cortes foi nerfada pelo YouTube, já vai fazer mais ou menos um ano e meio. E é justamente ali onde você vê que a audiência de todos os podcasts caiu dramaticamente. Vai ter gente falando que a audiência do podcast caiu porque basicamente a gente saiu da pandemia. Mas isso não é verdade. A audiência do podcast diminuiu por causa que a forma de reverberação dele foi nerfada. Então esses vídeos de cortes de podcast, coisa do tipo, antigamente era notificado o tempo inteiro para os criadores e para as pessoas que estão lá assistindo. Agora não tá mais sendo notificado tanto quanto era antigamente por ser conteúdo replicado, e esses canais também estão tendo mais dificuldade para monetizar. Então a pessoa não vai fazer um canal que não vai monetizar e trabalhar de graça. Os caras faziam canais de cortes porque dava muita view e eles ganhavam muito dinheiro com isso. Pô, tinha canal de cortes ganhando 10 mil reais por mês, sabe? Só fazendo corte de podcast do Flow. O Flow já falou que pode usar e o Podpah também falou que pode usar. Tanto que vamos lá. Se esses strikes não são derrubados, na justiça eles conseguem derrubar esses strikes com certeza absoluta. Muita gente não entende, cara, e eu tenho que falar isso aqui. Tipo, vai vir várias pessoas e falar fair use, fair use, fair use. O que é o fair use, ou se você traduzir para o português, uso justo? Lá na gringa, quando você usa um conteúdo de 2, 3, 4 segundos só para ilustrar algum momento, você não pode ter o seu vídeo derrubado ou você não pode ser processado por estar usando aquele conteúdo protegido de direito autoral. Então, por exemplo, eu posso pegar um vídeo da Netflix e botar por 3 segundos no meu vídeo e aí o Netflix não pode derrubar o meu vídeo. O que pode acontecer é que o Content ID, um sistema automático do YouTube, pode pegar e derrubar meu vídeo. Mas eles não podem dar strike. Se eu pegar e fazer o pedido, eles vão lá e liberam para mim. Essa lei não existe no Brasil. Não existe lei de uso justo no Brasil. Aqui no Brasil, se você usa conteúdo de outra pessoa, essa pessoa pode te processar. Só que tem uma coisa que você pode usar na sua defesa e que dificilmente o cara vai barrar isso. Que é quando você tá falando de uma pessoa famosa, coisa do tipo, tá liberado você poder comentar polêmicas que essa pessoa esteja envolvida. Então, por exemplo, você vai lá na Sônia Abrão, ver os programas dela e tal, ou Fofocalizando e coisa do tipo, você vai ver que eles sempre colocam imagens de atores da Globo e outras coisas mais, e eles não podem fazer nada. A Globo não pode processar o SBT por usar a imagem dos seus atores. Por quê?
Porque esses atores, eles são pessoas famosas, públicas, se envolvendo em polêmicas, e essas polêmicas podem ser comentadas por qualquer um. Então você pode utilizar a imagem, sim, você pode comentar quando está envolto de polêmica, que é justamente esse o caso. Então o Podpah se envolveu em diversas polêmicas, os canais que dão notícias de treta fizeram vários vídeos, e esses vídeos criticando, os caras estão derrubando justamente porque eles não querem ser criticados. E eles não têm esse direito. Então, sempre que alguém vier falar de uso justo, você já sabe que não existe uso justo no Brasil. Então, sim, é direito da pessoa derrubar e é direito da pessoa também pedir para esse conteúdo ser removido. Porém, se ela for numa briga judicial, ou seja, se ela te processar e você se defender, a chance de você conseguir liberar esse conteúdo é muito alta. Muito alta mesmo, porque como eu disse, a pessoa é pública, a menos que você esteja falando de alguém underground, que foi o caso do Casimiro. Eu fiz um vídeo sobre o processo que o Casimiro tomou e o Casimiro perdeu esse processo, teve que pagar um dinheiro pra um cara. Por quê? Porque apareceu uma pessoa na Super Nani e ele tava zoando a pessoa, xingou a pessoa se sentiu ofendida, processou ele. Então, se ele estivesse xingando a Super Nani ou falando da Super Nani, talvez as coisas que ele falou não fossem ser consideradas um motivo para processo ou para ele perder. Mas quando ele tá falando de uma pessoa anônima, uma pessoa desconhecida, por mais que essa pessoa apareça na televisão, por um episódio, coisa do tipo, ela ainda segue sendo uma pessoa anônima, entende? Muitas pessoas acham que o fato de você aparecer ou comentar, por exemplo, eu tenho uma esposa, automaticamente a vida da minha esposa fica aberta para todo mundo comentar o que quiser sobre ela. Não, não é assim que funciona. Eu sou uma pessoa pública, você pode fazer vídeo sobre mim e falar sobre mim. Eu tenho o direito de poder derrubar esses vídeos se eu quiser, ao mesmo tempo que você também tá no seu direito de poder falar sobre as tretas e coisas do tipo e polêmicas. Se a gente entra numa batalha judicial, dificilmente eu vou pegar e conseguir seguir com isso. Mas por dor de cabeça, é meio simples, né? É só você falar com a pessoa, tipo, olha, eu não gostei desse conteúdo que você fez, você poderia, por favor, derrubar ele, coisas do tipo. Diversas vezes pessoas vieram e pediram para eu derrubar vídeos e eu derrubei tranquilamente, entende? E vocês nunca vão saber quais são essas pessoas, porque eu também não vou comentar. E tá tudo bem, a vida seguiu, sabe? Não é por causa de um vídeo de 10 ou 100 mil visualizações que eu vou pegar e receber um processo ou arrumar uma treta judicial de anos, né? Eu não vou fazer isso, nem ferrando. Mas nesse caso especificamente, o erro do Podpah, então, é justamente pegar e não conversar com esses criadores de conteúdo e entrar num desespero. Parece que eles ligaram no modo pânico, né? Eu acho que assim, cara, mano, agência, é complicado lidar com a agência. Eu já tive muitas dores de cabeça com a agência e teve uma época que eu tava montando a minha própria agência também para trabalhar com criadores de conteúdo, porque eu entendo como funciona do ponto A até o ponto B e eu acho que dá pra gente fazer melhor e ser justo. E uma das coisas que eu acho que falta na maior parte das agências do Brasil é o PR, ou seja, relações públicas. Uma pessoa contratada que faz ideia de como funciona a internet, como funcionam os movimentos da internet para lidar com as relações públicas. E eu já trabalhei com PR com algumas pessoas e assim, a gente conseguiu resolver e reverter grandes cancelamentos e outras tretas mais. E eu acho que é bem simples você entender como funciona uma relação pública. E esse caso aqui é um desastre de relação pública. Lá na gringa eles chamam de PR disaster, que é quando você tem uma empresa que não faz a mínima ideia do que está fazendo, mas ela tem os direitos de fazer as coisas e ela começa a tomar decisões emocionadas e pessoais que vão completamente contrário à questão do negócio. Então, tipo, qual é o nosso objetivo aqui na internet? É ganhar visibilidade, ganhar dinheiro e crescer o nosso negócio. E essa empresa, ela tá fazendo exatamente o contrário. Ela tá ganhando visibilidade negativa, ela tá trazendo visibilidade negativa pro cliente deles. Muitas pessoas estão separando o Podpah dessa agência. E sim, tem que haver essa separação. Porque, como eu disse, quem tá dando os strikes é a agência que tem ali controles até certo ponto do Podpah. Mas ela não é dona dos direitos do Podpah. E se esses Counter-Strikes forem mandados, provavelmente o YouTube vai ver isso, vai pedir as documentações e vai derrubar esses strikes. A menos que o Podpah, ele entre no meio dessa história e fale, é isso mesmo. A única forma desses strikes se manterem é se o Podpah chegar e falar, é isso mesmo, pro YouTube. Entende? Ou eles fizeram uma avaliação errada. Mas é muito raro o YouTube fazer uma avaliação errada. Muito criador de conteúdo fica puto com o YouTube por causa disso, mas o YouTube segue um sistema de regras. O YouTube usa o sistema do uso justo, embora não exista uso justo aqui no Brasil, mas é tipo uma regra da plataforma. Você pode usar conteúdo de 3, 4 segundos sobre conteúdos específicos, não tem problema nenhum. E ao mesmo tempo, se rolar contra-notificações, coisas do tipo, eles vão e falam, tá liberado, ó. Você contra-notificou, você usou o conteúdo, e então se vire na justiça porque a gente não é advogado e a gente não é juiz. Você que se vire agora.
Então o YouTube não deixa esses strikes por causa disso. Já rolou os casos famosos disso, por exemplo, do Rato Borrachudo. O Rato Borrachudo tinha tomado 20 strikes, alguma coisa assim, de um canal que tinha pouquíssimos inscritos. Era um canal de, sei lá, 500 inscritos que fazia vídeo de drone. E o editor do Rato Borrachudo pegou esses vídeos de drone pra falar, ó, tô em São Paulo, tô no Rio. E o cara deu vários strikes no Rato Borrachudo. No final das contas, mesmo o cara não conseguiu sustentar os strikes. E o Rato Borrachudo seguiu com o canal dele, seguiu com o trabalho dele na internet, entendeu? Então, nesse caso, tipo, os caras estão abusando de um sistema. Estão abusando de um sistema, porque, tipo, aparecer o botão dar strike lá no seu canal não necessariamente significa que você deve apertar ou que você vai conseguir sustentar isso. A gente viu isso acontecer com o caso da Bianquinha, que acabou tomando um strike. Por quê? Porque deram um strike nela porque ela aparecia com um pedaço de vídeo da pessoa e o YouTube falou, esse conteúdo não é passivo de strike. E ela entrou em contato com o Privacy, pro Privacy mandar um advogado para dar strike. E o advogado entrou em contato com o YouTube e o YouTube deu o strike. Só que aí rolou a contra-notificação e o YouTube fez aquela revisão e falou, não, esse não é conteúdo passivo de strike, tirou e voltou o vídeo. Então a mesma coisa vai acontecer aqui nesse caso. Então ter o poder para dar strike, poder ali apertar o botão, não significa que vai se sustentar, mas significa que você vai ferrar com a vida de outro criador de conteúdo. E o pior é que esses strikes do Podpah, eles não estão vindo só para o Serginho Faô e só para o Marcelo do Não Adivinha, foi pro Fei, foi para outros canais também. E aparentemente parece que o Fluff do Treta News também tomou. Ele falou as coisas lá no Instagram falando sobre isso. Não sei, ele talvez revele futuramente, tá rolando o processo, mas a chance de que o Fluff volte é muito alta. Eu espero que volte o Fluff, porque, como eu disse, é a biblioteca de Alexandria das tretas do Brasil, né? Então tudo isso tá rolando muita discussão em relação ao Podpah. E, como eu disse, há essa separação. Quem tá fazendo isso é a agência, não é o Igão e o Mítico especificamente, entende? Mas isso vai ferrar com a imagem deles, porque não é a imagem da empresa que tá sendo colocada nas thumbnails. Não é a imagem da empresa que tá sendo colocada lá, tipo, ó, agência tal, dando strike em geral. Não é isso que tá acontecendo. O que tá acontecendo é Podpah censura, Podpah não sei o que, Podpah blá 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 blá. Então é eles que vão ficar com a imagem queimada. Aí fica a critério de tipo, vai ficar dentro da bolha? Se ficar dentro da bolha, com certeza não vai influenciar. Por quê? Porque a bolha dos canais é uma bolha de canais de direita. E essa galera de direita geralmente não consome conteúdo de esquerda. Então essa galera que consome conteúdo de direita, podcast de direita, dificilmente assistiu um vídeo do Podpah, dificilmente assistiu um podcast inteiro do Podpah e... Sendo bem sincero, se essa galera não vai assistir mais o Podpah ou não vai fazer diferença nenhuma pra eles no final. E eles até podem pegar e vir se defender falando que eles estão sendo cancelados pela direita. Porque o Serginho é um cara de direita e fez críticas a ele e é contra a favela. E aí você sabe que o identitário, né, vai comprar essa ideia e vai falar que o Serginho tinha que ter tomado esse strike mesmo, entendeu? E é assim que funciona, basicamente, o negócio, beleza? Bom, então tá aí, meus amigos, o vídeo. Eu espero que eu tenha comentado bem com vocês esse assunto. Se eu gostei, é muito importante. Deixa um comentário dizendo o que você achou aí. E se você quiser ver outras tretas mais, ó, tá aqui na tela. Então, clica aqui, vai lá ver outros vídeos do professor. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.